Olá, muito bom dia. Hoje, dia 24 de outubro de 2019, já começamos o seu Manhã no Ar para você começar o dia muito bem informado. Lembrando que a edição de hoje é especial. Vamos trazer aí a programação cultural para este dia e também para este fim de semana em comemoração aos 350 anos da capital amazonense. Vamos mostrar também a respeito da movimentação nas principais saídas da capital. Se você está planejando ir para o interior do estado, fique ligado. E hoje nós vamos mostrar a segunda reportagem da série especial Manaus 350. Se você não é daqui, mas já mora há bastante tempo, sente essa paixão muito grande pela capital amazonense, são essas histórias bonitas que nós vamos mostrar na edição de hoje. A gente vai acompanhar um trechinho, inclusive, dessa reportagem especial, olha só. Quando eu cheguei aqui em Manaus, que eu coloquei os pés na cidade, eu senti o quão caloroso é o povo amazonense. Eu me apaixonei demais. Há 8 anos, o músico Vitor Camilo veio de São Paulo apenas conhecer Manaus, mas se apaixonou pela cidade e pelas pessoas. O povo amazonense é um povo carinhoso. Com esse carinho que eu estou levando para as pessoas, de levar a música clássica, as pessoas se sentem impressionadas. É a Manaus da arte e da beleza, que assim como a música, pode ser ouvida, sentida e admirada. O calor de quase 40 graus também é o calor da receptividade manauara. Esse calor humano que se transforma em amor para quem vai, para quem fica e para quem volta. É uma cidade que desperta curiosidades e sensações. Ainda mais se você estiver perto desse riozão. Olha, não perca, porque essa matéria está muito especial. Se você é amazonense ou amazonense de coração, então vai conhecer um pouquinho mais a capital junto conosco. Olha, mas nem tudo são flores. A gente traz na edição de hoje também, comemorativa, o resumo do que aconteceu na noite desta quarta-feira e na madrugada desta quinta-feira. A gente já inicia essa edição com os nossos casos policiais. O consumo de drogas na feira da Manaus Moderna vem sendo investigado pela polícia aqui na capital. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra que corredores do centro comercial vêm sendo utilizados por usuários de entorpecentes em plena luz do dia. Cracolândia da Manaus Moderna. Esse foi o nome dado para uma das feiras mais antigas aqui do centro de Manaus. A Feira da Manaus Moderna, que é um local bastante frequentado pelos amazonenses e que nos últimos dias tem gerado um certo transtorno para a população. Em um vídeo que está circulando há pelo menos 2 dias nas redes sociais, é possível perceber várias pessoas usando drogas dentro da feira. Os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária, assim que tiveram acesso a essas imagens, se deslocaram até o local, começaram a fazer um monitoramento, mas até o momento, esses usuários de drogas ainda não foram identificados. A Polícia Militar está trabalhando para combater o tráfico de drogas nessa região. Tanto que vocês já estão elaborando uma operação com a finalidade de tirar essas pessoas daquela região. A Polícia Militar vem trabalhando aí com operações, né, diuturnamente. Hoje a gente tem a operação Rio Amazonas, né, ação Monte Cristo aí. E a gente está com um efetivo policial na rua, né, atuando, de forma a coibir essa prática aí. Já é um local que é conhecido ali, né, com intenso tráfico, né, de entorpecente. A gente já tem as imagens, já tem esse vídeo também trabalhando aí em conjunto, em parceria com a Polícia Civil, né? Na pessoa do Dr. Marcelo, que é o titular aqui do 24º DIP.
A gente está trabalhando em cima dessas informações aí para a gente tentar prender esses infratores aí e garantir a segurança da sociedade. E esses usuários, vocês não conseguiram identificá-los? Não, as imagens estão com a Polícia Civil, né? Ela que está fazendo esse trabalho todo aí. E o local lá onde eles estariam usando os entorpecentes, vocês conseguiram delimitar que parte é? Como é que fica para a população que frequenta a feira? A gente está trabalhando em cima dessas informações, evidentemente que a gente não pode divulgar, né, mais dados, né, até uma questão de segurança mesmo, mas essas informações estão sendo trabalhadas, estão com a Polícia Civil, a gente está trabalhando em conjunto, né, para tentar prender esses infratores. E olha só, a Polícia Militar também está pedindo ajuda da população, da sociedade. Qualquer pessoa que identificar um usuário de drogas ali na feira pode denunciar. A gente incentiva aí a população a fazer a denúncia, a gente coloca à disposição aí o telefone funcional do supervisor de área da 24ª SICOM. Ele é 24 horas, é o 98842-1548 e tem também o meu funcional, que é o 98842-1615. 24 horas, a população pode ficar tranquila, a polícia vai estar nas ruas e a gente incentiva essa prática, né, que façam a denúncia para a gente poder ter essas informações, né. Um homem de 25 anos foi preso no bairro Tarumã suspeito de torturar a própria filha, uma criança de 3 anos, com uma colher quente. Segundo a polícia, a vítima também foi mantida em cárcere privado junto com a mãe e os irmãos e só obteve atendimento dias após a agressão. Esse homem de 25 anos que você está vendo foi preso no bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Ele é suspeito de torturar a própria filha de apenas 3 anos de idade e também manter a criança em cárcere privado, junto com a mãe e os outros irmãos. Eu vou conversar agora com a delegada titular aqui da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, a doutora Joyce Coelho. Doutora, como é que aconteceu essa prisão? Como é que vocês conseguiram chegar até esse pai? Bom, nós recebemos a notícia do crime através do hospital, que faz um belíssimo trabalho também de notificação para os casos que chegam e que eles estranham, né, dos machucados que as crianças apresentam. Então, todas as diligências representamos pela prisão preventiva dele em sede de plantão criminal para afastá-lo aí desse meio, para proteger a integridade das outras crianças também, uma vez que a família tem 3 filhos menores de 4 anos. Ele não nega o fato, foi uma tortura, um crime injustificável, um crime bárbaro, em que ele diz que a criança desobedeceu e ele esquentou uma colher grande e passou a efetuar queimaduras nos pés da criança, nas mãos e também na barriga. Após isso, quando a mãe chegou à noite, já foi abordada por vizinhos que contaram que essa criança chorou muito e a mãe encontrou a criança toda machucada, lesionada. Então, ela informou para a gente que, além de ter torturado a criança, ele acabou trancando todo mundo em casa para que não fosse denunciado e ela só conseguiu sair para procurar auxílio médico 3 dias depois. E isso, além do fato gravoso da tortura, acrescenta-se o cárcere privado e esse cárcere ainda agravou o estado de saúde da criança, uma vez que os ferimentos estavam bastante infeccionados quando chegou na unidade hospitalar. Ele se intitula que realmente tem ímpetos, fica agressivo e que, para a gente, ele usou até uma expressão distúrbio de raiva, que ele tem distúrbio de raiva e que nesse momento acabou agredindo a criança. E aí até nós o questionamos, porque esse distúrbio teria sido uma coisa momentânea, sendo que não foi, porque ele fez todo um preparativo de esquentar aquela colher várias vezes até provocar aquele tipo de lesão que tinha na criança. Doutora, é importante ressaltar que esse ato é injustificável aos pais que querem corrigir os seus filhos. Totalmente injustificável, isso se chama tortura-castigo, é um sofrimento intenso, cruel, e isso está até descrito no laudo, né? No laudo que a perícia fez no Instituto Médico Legal, considerando aí a idade da criança, a impossibilidade dela se defender e principalmente o poder que ele tem sobre a criança, é uma relação de poder, ele que é o responsável pela segurança dessa criança, então é um crime aí inafiançável, imprescritível, a tortura é um dos piores crimes que existe, aí aliada com o cárcere privado, que ainda dificultou o socorro dessa criança.
Obrigada, delegada, pelas informações. Esse homem de 25 anos que não teve o nome revelado para garantir a integridade dessa vítima vai responder por tortura e também cárcere privado. E daqui da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, ele vai seguir para um presídio aqui da capital. No Novo Aleixo, um adolescente de 14 anos foi morto com pelo menos 6 tiros. Segundo moradores da área, apesar da pouca idade, ele já tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Um adolescente de 14 anos foi encontrado morto aqui nesse beco, que fica localizado na Rua B, no bairro Novo Aleixo. Ainda não tem informações dos autores e nem a motivação desse crime. Mas o que se sabe, de acordo com a população, é que 3 homens vieram aqui dessa região de mata que a gente observa, porque o beco ele continua. 3 homens chegaram aqui atrás do garoto e efetuaram pelo menos 6 tiros. A maior parte deles foi atingido na cabeça do adolescente de 14 anos. Nesse momento, a perícia está já fazendo o trabalho, a polícia militar também está aqui no local. Mais um crime aí que a Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar. No local, a família está bastante abalada com a situação, até porque é um adolescente, né, um menor aí de 14 anos. Ele andava com uma companhia, né? Vinha para cá todo o tempo. Eu também não sei muito direito, né? Que eu trabalho e venho direto para cá. Aí souber que a gente andava no meio do pessoal, né? Isso acontece na vida, né? Como é que o coração tá nesse? Não tá muito abatido. Ninguém o pai aguenta, né? Tive um filho desse aí, ó, no chão. Como que era ele no dia a dia? O mente dele era bom, esporte, estudante, estava na igreja também, ele. Andando com os pessoal bem também, né? Aí. Mas infelizmente, sim. Chega um momento, né? Que acontece, né? O menino morava com os avós. De acordo com moradores, o garoto ele tinha envolvimento com tráfico de drogas, o que para a polícia pode ter sido um acerto de contas. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal. Agora o caso vai ficar a cargo da Polícia Civil para identificar aí os autores e a motivação do crime. Agora a gente muda de assunto. Olha só essa história. Um motorista de aplicativo de 34 anos aprendeu na pele que denunciar um falso crime tem graves consequências. Ele enviou mensagens em um grupo de aplicativo da categoria afirmando que tinha sido sequestrado. A polícia foi mobilizada, o homem foi encontrado e quase agredido pelos colegas de profissão que ficaram revoltados com a mentira. Já ouviu falar em brincadeira de mau gosto? Olha, eu tenho a certeza que em algum momento da sua vida, alguém tentou passar um trote que não deu muito certo. Acontece que, neste caso, quase terminou de forma trágica. Segundo a Polícia Civil, um motorista de aplicativo de 34 anos tentou passar um trote perigoso aos seus colegas de profissão, que deu uma confusão e tanto. Ele mandou algumas mensagens através das redes sociais dizendo que estava sendo sequestrado. Nos prints, a gente pode observar que a primeira mensagem a ser enviada foi de que ele estaria na mala de um veículo. Logo em seguida, ele mandou uma localização no bairro São José 1 e disse que iria morrer. Na hora, os colegas, atormentados com essa situação, decidiram acionar as autoridades. Aqui em depoimento, confirmou que realmente tratava-se de uma brincadeira, né? Uma brincadeira, por sinal, de muito mau gosto, considerando que, inclusive, ele vai responder um procedimento penal, já está todo concluído e já irei, inclusive, encaminhar para o Juizado Especial Criminal. Aqui em depoimento, ele alegou que estava em companhia de amigos, bebendo, e, na ocasião, ele quis aplicar um trote a uma rede social, um grupo que eles têm de amigos, através de um aplicativo, informando que estava sendo sequestrado, que estava no porta-mala do veículo, e inclusive chegou a mandar uma localização falsa. Os amigos, então, preocupados, entraram em contato com a polícia militar, mandaram informações a respeito do palio vermelho, que ele tem algumas características marcantes. Logo, policiais militares aqui da 9ª SICOM conseguiram encontrar o carro, foi feita a abordagem, conduzido até aqui o 9º Distrito Policial, ele confirmou que realmente
fez uma brincadeira de mau gosto, né, uma falsa comunicação de crime, ocasião que ele está respondendo aqui um termo circunstanciado de ocorrência. E pense no trabalho que essa brincadeira deu aos policiais da 9ª SICOM. Assim que as equipes avistaram o veículo do motorista, este Palio vermelho, na rua Maracujá, no bairro São José 1, chegaram até a pensar que ele estava sendo feito refém pelos criminosos. Na ocasião, pediram reforços de outras SICOMs, até que conseguiram contato com o motorista, que disse que aquilo tudo não passava de um trote. A gravidade dessa ocorrência é que isso era um trote, né? Então, a preocupação dos policiais em achar, teve toda uma mobilização das equipes, né, em busca desse veículo. Nós não sabíamos se os meliantes se encontravam no carro, se estavam armados, né? Então, a gravidade da situação, onde foi feito cerco, contato com outras SICOMs, para tentar fazer com que esse Uber ele parasse, no momento da abordagem, poderia ter acontecido até a morte, se Deus o livre, aí, numa situação dessa. Então, graças a Deus, foi cessado essa situação, né? Os fatos foram esclarecidos, o cidadão teve voz de prisão, né, por comunicação falsa de crime, e os procedimentos foram em cima dessa situação dele aí. Ainda na noite, a delegacia foi cenário de confusão. Os colegas do motorista vieram até o local e demonstraram a revolta. Chegaram até a tentar agredi-lo, mas a briga foi contida pelos policiais. Após ser ouvido, o motorista assinou apenas um TCO e foi liberado. E agora nós vamos acompanhar imagens ao vivo de um ponto turístico aqui da capital amazonense. O nosso drone, nosso repórter cinematográfico que está pilotando o drone, o Alex Gomes, está na ponte sobre o Rio Negro. Olha, a movimentação por enquanto é bastante tranquila, afinal de contas são 6h27. Daqui a pouquinho muitas pessoas começam a acordar, se preparar para irem aí a diversas cidades, né, do outro lado da ponte, como por exemplo Iranduba, Manacapuru, Novairão, e olha, cerca de 15 mil pessoas devem sair da capital amazonense durante esses dias aí, feriado prolongado, né? A gente tem então quinta, sexta, sábado, domingo, muitas pessoas devem retornar às suas atividades somente na próxima segunda-feira. Movimentação tranquila por enquanto, então você já pode se preparando, você que está assistindo o programa ao vivo, já sabe, não tem congestionamento, pelo menos nesse período, nesse horário, ainda é muito cedo, algumas pessoas estão aproveitando para tomar aquele café bem gostoso, reforçado, e daqui a pouquinho pegam estrada. O sentido contrário também, no caso, sentido Iranduba, capital amazonense, é mais tranquilo ainda, como a gente pode observar nessas imagens ao vivo. E olha, a gente aproveita esse momento, esse cenário maravilhoso, para falar a respeito da previsão do tempo. Sabe por quê? A gente tem informações aí na nossa tela. Olha, a previsão do tempo para hoje é de sol e aumento de nuvens pela parte da manhã. Deve chover pela parte da tarde e à noite, de acordo com o clima-tempo. A gente tem a mínima de 24 graus e a máxima de 33 graus. Então deve chover cerca de 16 milímetros. A chance de chuva é de 90% e a umidade do ar para hoje é de 54%. A gente está, inclusive, acompanhando outras informações mais detalhadas agora para você ao vivo. Olha, mínima de 24, máxima de 33, então a probabilidade de chover é 88%. O sol deve ali permanecer moderado e o pôr do sol deve estar marcado para acontecer, né, às 5h50. A gente acompanha, inclusive, nas imagens ao vivo, que o clima é bastante ameno, pelo menos esse horário. Lembrando que hoje nós temos várias reportagens especiais fazendo uma homenagem à capital amazonense. Afinal de contas, nós estamos comemorando aí 350 anos e você fica com a gente que você vai dar uma volta aí pelos diversos pontos turísticos aqui de Manaus. E também saber por que as pessoas de fora se sentem tanto acolhidos, né? O público é muito receptivo, por que eles se sentem manauaras de coração.
Agora a gente muda de assunto, quero falar com a minha direção. A gente vai para nossas informações ao vivo, isso? A gente vai ao vivo agora falar com a nossa repórter Meixa Piama, trazendo aí os resumos policiais. A gente tem um corpo que foi encontrado em um córrego na zona sul da capital amazonense. Depois tem um ônibus que foi assaltado. Conta pra gente, Mei. Muito bom dia para você. Bom dia, Nádia. Primeiramente, bom dia a todos que estão assistindo Manhã no Ar neste feriado, aniversário da nossa cidade querida. E agora vamos trazer as ocorrências policiais, porque ontem o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado jogado em um córrego dentro de uma propriedade particular no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. De acordo com informações da polícia, esse local, que ainda não está em uso, é frequentado por usuários de drogas durante a noite. Inclusive, foi um deles que chegou no local para consumir drogas que encontrou esse corpo e acionou os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária que foram até o local. Esse corpo não possuía nenhum tipo de documentação e foi removido para o Instituto Médico Legal para possivelmente aguardar o reconhecimento da família. E na noite desta quarta-feira, um ônibus da linha 500 foi assaltado no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. De acordo com informações do motorista, que não quis se identificar por medo de represália, esse homem teria entrado no coletivo como um passageiro comum, sentou e durante 5 minutos depois ele acabou anunciando esse assalto. Ele acabou rendendo o motorista e o cobrador, pegou todos os pertences dos passageiros, como celulares e bolsas, e também a renda do cobrador. Em seguida, ele pediu para que o motorista parasse para que ele pudesse fugir. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, também no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, e agora os policiais estão investigando mais esse assalto a coletivo. Só essa semana já é o 6º assalto a coletivos que é registrado só ali no 6º Distrito Integrado de Polícia. E a polícia pede a colaboração da população para justamente identificar um homem de 33 anos que está sendo procurado pela polícia. Ele é identificado como Enoque da Silva. E, inclusive, nesta semana, Nádia, ele chegou a trocar tiros com os policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. E, de acordo com uma dessas vítimas, ele é suspeito de cometer vários assaltos e também de estuprar as mulheres, que são as proprietárias do veículo. Inclusive, para uma dessas vítimas, ele chegou a ameaçar o delegado titular da especializada. E, de acordo com a polícia, ele integra uma quadrilha de veículos e também é suspeito aí de pedir um dinheiro para entregar o veículo, e no momento em que as proprietárias vão até o local, ele comete esse estupro, viu, Nádia? A gente pede a colaboração aí da população para qualquer tipo de informação que possa entrar em contato com a polícia para que esse homem seja preso o quanto antes, viu, Nádia? Eu volto com você aí no estúdio. Mei, muito obrigada pelas suas informações. A gente volta a conversar ainda nessa edição especial aí que comemora os 350 anos da capital amazonense. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Olha, mas mais uma vez a gente fala, né, que nem tudo são flores. Por isso, você que está em casa, nosso telespectador, pode nos ajudar a desvendar vários casos, inclusive esse aqui, ó. Ele é um assaltante, acaba abordando as suas vítimas, levando os veículos e também cometendo outros crimes, como, por exemplo, o estupro. Gente, isso é muito grave e, reforçando então o pedido da Meixa Piama, você se identificou esse homem, entre em contato com a polícia através do 181 ou 190, que, mais uma vez, lembrando também que a sua identidade será preservada. Então, vamos ajudar no trabalho da polícia. A pessoa que tem a informação e detém, não passa adiante, não comunica aos policiais, também pode ser responsabilizada. E a gente fala também que, para evitar, né, que esse homem faça novas vítimas. E lembrando que a gente tem na edição de hoje várias matérias especiais e agora a gente continua com os nossos casos policiais, porque no bairro São Jorge, na zona oeste da capital, uma mulher ainda não identificada foi morta a tiros. A vítima teria descido de um carro e tentado correr, mas foi executada pelos ocupantes de um outro veículo.
Nós estamos aqui na rua Benjamin Lima, no São Jorge, na zona oeste de Manaus, onde uma mulher que aparentemente tem aí entre 20 e 25 anos, que ainda não teve o nome revelado, foi executada com diversos tiros na noite desta quarta-feira, aqui na zona oeste da cidade. De acordo com os policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária, esta mulher estava dentro de um veículo branco de modelo Fiat Palio. Ela teria passado com os suspeitos aqui pela região e em um determinado momento eles tiraram ela do veículo, colocaram ela na rua e atiraram diversas vezes. A mulher ainda tentou correr e as sandálias dela ficaram espalhadas pela rua. Ela caiu minutos depois e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para tentar dar algum tipo de socorro. Mas quando chegou aqui no local, apenas constatou a morte da vítima. Os policiais da 21ª SICOM fazem agora o trabalho de isolamento aqui da área até a chegada da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que deve dar início aos primeiros passos da investigação desse crime, que também não tem a motivação revelada. O Instituto Médico Legal deve chegar também aqui no local para remover o corpo da vítima. Mas não sabemos o motivo desse crime, né? Vamos aguardar a perícia chegar e a delegacia competente para fazer os procedimentos cabíveis. Algumas cápsulas foram encontradas aqui, é possível identificar o calibre? Ainda não tive acesso, tá? Alguns populares recolheram e entregaram aos policiais. Então está guardado e outra está ali, aguardando a perícia chegar para recolher do local. Foi possível ver se ela está em trajes íntimos, de fato? Não, pelo verificado não, ela está com vestido, não tem nada que possa confirmar que foi alguma coisa envolvendo estupro, algo do tipo que você venha suscitar. E a gente continua falando de insegurança aqui na capital, que fez mais 2 vítimas. O caso aconteceu na Zona Leste, no momento em que funcionários de uma empresa de cosméticos faziam uma entrega. Eles foram rendidos por criminosos, sequestrados e abandonados no ramal do Brasileirinho. Uma ação violenta e assustadora. Já imaginou você estar trabalhando e de repente você é agredido e ainda sequestrado? Esse caso aconteceu aqui na capital amazonense, em uma residência no bairro Jorge Teixeira. Só que o alvo dos criminosos não foram os moradores, não. Foram os funcionários de uma empresa do ramo da beleza. Os funcionários foram realizar entregas de mercadoria no bairro Jorge Teixeira. Eram 40 kits de beleza avaliados aí no valor de R$600 cada caixa. Fazendo uma somatória e muito rápida com esses valores, dentro da Kombi que os funcionários estavam fazendo as entregas, tinha aproximadamente R$24 mil em mercadoria. Um valor altíssimo que chamou a atenção dos criminosos. Logo na primeira entrega dos produtos, os 2 funcionários foram rendidos por 3 criminosos. Câmeras de segurança da casa de uma moradora flagrou a ação dos suspeitos. O relógio marcava 10h25 da manhã. O primeiro funcionário sai da Kombi até a casa da revendedora. No mesmo tempo, um carro branco passa. Devido passar aí no mesmo horário e lentamente, a suspeita é que os 3 assaltantes tenham saído desse veículo. Em seguida, o segundo funcionário aparece carregando a mercadoria. Eles aguardam a moradora e no momento que ela chega para atendê-los, 3 criminosos aparecem agressivos com socos e em seguida eles colocam para dentro da Kombi os funcionários. Na sequência, eles vão embora. Nós fomos até a casa da revendedora, ela não quis gravar a entrevista com muito medo de represália, uma vez que no momento da nossa chegada no local do assalto, um carro branco fechou a nossa equipe de reportagem. Em seguida, ele ficou rondando pelas proximidades onde estávamos. O carro era da mesma cor e o modelo que aparece, nas câmeras de segurança. Os 2 homens foram encontrados com vida nas proximidades do ramal do Brasileirinho. Eles estavam um pouco machucados e com o psicológico bastante abalado.
A Kombi e as mercadorias não foram encontradas, mas esse caso vai ficar a cargo da Polícia Civil para identificar aí os autores de mais um crime que aconteceu, aqui na capital amazonense. E olha, essa insegurança e onda de assaltos não é só na Zona Leste, não. Agora a gente vai mostrar um caso de um assaltante jovem que roubou e agrediu um idoso. Esse caso aconteceu no Parque 10 e ele estava, inclusive, com uma arma branca escondida na calça. Olha só. Lucas Vilaça, de 22 anos, foi preso e apresentado aqui no 23º Distrito Integrado de Polícia no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Lucas é suspeito de cometer vários roubos e assaltos a pessoas nessa localidade aqui da zona centro-sul da capital. Inclusive, quando ele foi preso, ele tinha acabado de assaltar um idoso de 64 anos que estava em uma parada de ônibus. E se não bastasse só assaltar o idoso, ele ainda deu um soco na boca dessa vítima de 64 anos, utilizando desse teçado aqui para amedrontar a vítima. Todo esse material que está aqui nesta mesa estava com o Lucas no momento que os policiais realizaram a abordagem. Essas roupas aqui que você está vendo não são de roubos, não. São, depois que o Lucas assaltava, roubava as suas vítimas, ele trocava de roupa justamente para tentar enganar a polícia. A gente estava fazendo um levantamento criminal, aqui pela delegacia e verificou que existiam alguns BOs em que o crime era cometido da mesma forma, ou seja, o mesmo modus operandi. Era uma pessoa que portava um terçado e usava um boné. Por vezes esse boné era branco, por vezes ele era azul, mas ainda assim todas as vezes com as mesmas características. Isso nos levou a acreditar que esse crime poderia acontecer novamente. Ele viu que estava acontecendo diversas vezes e ele não estava sendo pego. Foi quando a equipe de investigação passou então a monitorar a área. Então nós colocamos viaturas na área e conseguimos verificar quando o autor, que no caso é o Lucas, passou correndo. Uma equipe então iniciou a perseguição em direção a ele, até dado momento conseguiu alcançá-lo. Ele resistiu. A partir do momento em que a equipe dava sinal para que ele parasse, ele continuava correndo, até que a equipe jogou o carro na direção dele e conseguiu pará-lo. Foi quando foi feita essa abordagem. Após essa abordagem, chegou a vítima, que acabara de ser roubada. Ele relatou que recebeu um soco na boca. O teçado estava dentro da calça do autor do crime e ele optou por não reagir naquele momento, mas em seguida saiu também correndo atrás do autor do crime. Então, o Lucas, aparentemente, ele já cometeu outras vezes esse crime. Depois de assaltar e roubar as vítimas, o Lucas pegava todos os pertences e fugia para uma residência aqui no bairro do Parque 10. Tudo para despistar a polícia. Depois ele retornava para sua residência oficial no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. O Lucas já é um velho conhecido da polícia, já possui passagens por tráfico de drogas no município de Humaitá e teria vindo para a capital como foragido da justiça. Ele agia sozinho, toda a ação era feita só. Ele tinha uma casa aqui no Parque 10, uma kitnet que ele morava aqui no Parque 10. Então, após ele cometer o roubo, ele saía correndo em direção a essa casa. A residência oficial dele fica no Jorge Teixeira, mas ele tem uma casa aqui no Parque 10 somente para levar o material oriundo desses roubos que ele cometia. Ele tinha passagem pelo tráfico de drogas no município de Humaitá. Ele foi preso em 2018, nós em consulta ao Projude, que é o sistema do judiciário para o interior, conseguimos identificar essa prisão ocorrida em 2018, do qual ele estava em liberdade provisória, respondendo, deveria estar assinando mensalmente a sua presença perante o Poder Judiciário. Entretanto, ele optou por ficar foragido e cometendo crimes na cidade de Manaus.
É importante relembrar a todas as pessoas que estão vendo o Lucas que possam ter sido vítimas aí deste homem de 23 anos que compareça aqui no 23º Distrito Integrado de Polícia para registrar o boletim de ocorrência. O Lucas deve passar por uma audiência de custódia e vai responder pelo crime de roubo. E a gente dá uma pausa nos nossos casos policiais para trazer uma boa notícia para os transexuais e travestis aqui do Amazonas. Uma lei sancionada pelo governo do estado assegurou a eles o uso do nome social em órgãos da administração pública estadual. E para a gente saber mais a respeito deste assunto, a gente conversa ao vivo com a nossa repórter Tamires Cler. Tamires, muito bom dia a você. Como é que vai funcionar isso na prática? Oi, Nádia, bom dia para você, bom feriado, bom dia para você também que está em casa. Pois é, uma ótima notícia porque é um anseio da comunidade LGBTQI+, porque é um assunto que acaba tirando as pessoas, às vezes, do convívio social por conta de um problema que pode ser facilmente resolvido, que é o nome social. Para quem está em casa e não está muito familiarizado com esses termos, o nome social é o nome que a pessoa se auto-identifica. Às vezes a pessoa nasce de um gênero, mas se identifica com outro gênero. Então, por exemplo, alguém nasceu um homem, mas se identificou como mulher. E aí ele resolve mudar o nome, porque ele se veste como homem, como mulher, se porta como mulher. Então, essa identidade, como ele se identifica, fica melhor para que ele seja reconhecido pela sociedade. Então, agora, os servidores públicos do estado do Amazonas têm a possibilidade de serem reconhecidos no ambiente de trabalho pelo nome social. Então, mulheres, né, transgêneros, homens transgêneros que se identifiquem com esse gênero, depois eles podem ter esse nome social reconhecido nesse ambiente de trabalho. Agora, só uma breve linha do tempo aí para a gente saber um pouco como é que esse assunto é visto ao longo dos anos. Em 2011, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a adotar a medida. Em 2014, um decreto da em 2014, houve uma mudança no Enem. Então, os candidatos do Enem puderam colocar o nome social lá na prova para que eles pudessem ser chamados pelo nome social, pelo nome que eles se identificam. Aí, já em 2016, houve um decreto da ex-presidente Dilma Rousseff que reconheceu a identidade de gênero, que é justamente essa possibilidade, né, de se reconhecer como uma pessoa de um gênero diferente daquele que nasceu. E em 2018, o Supremo Tribunal Federal autorizou que as pessoas transgêneros e transexuais pudessem ir diretamente ao cartório e fazer essa mudança do nome, né, o registro do nome, sem a necessidade de cirurgia plástica, porque tem de cirurgia de resignação, perdão. Essa cirurgia de resignação, nem todos os transgêneros, né, há toda uma linha, né, de estudos que aponta que nem só porque a pessoa realmente fez essa cirurgia, ela realmente se torna uma pessoa de outro gênero. O próprio fato de ela se identificar daquele gênero, se identificar como homem, se identificar como mulher, já caracteriza para o Supremo Tribunal Federal a possibilidade de essa pessoa poder ir lá e mudar esse registro. Então, foram vitórias que foram sendo adquiridas ao longo do tempo para a comunidade LGBTQI+. Isso é muito importante porque há algumas estatísticas que mostram que essas pessoas acabam deixando, por exemplo, a escola muito cedo porque elas acabam passando por momentos constrangedores, porque elas se portam como um gênero e acabam sendo chamadas, por exemplo, na lista de chamada pelo professor, por um gênero diferente. Isso gera bullying, gera uma série de transtornos que faz com que as pessoas deixem o ambiente escolar e aí isso perdura pelo resto da vida, porque a pessoa com menos escolaridade vai ter trabalhos inferiores também e no trabalho também essas pessoas agora vão poder ter essa possibilidade, pelo menos os servidores públicos do estado do Amazonas não vão mais passar pelo vexame de serem chamados pelo nome que não se identificam. Então acaba sendo uma vitória também, né, Nádia?
Isso mesmo, Tamires, muito obrigada pelas suas informações. Uma vitória, a gente vai continuar acompanhando todas essas conquistas. Você trouxe muito bem aí, ao longo dos anos, essas conquistas, o que realmente aconteceu até chegar hoje. A gente espera que essa iniciativa possa ser levada também para outros estados. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. E agora a gente traz um caso inusitado que aconteceu no município de Manacapuru. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas. Agora você deve estar se perguntando, mas onde ela escondia os entorpecentes? A gente vai trazer na reportagem que ela escondia tudo isso em um pé de bananeira. Olha só. Policiais civis aqui do município de Manacapuru prenderam uma mulher por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na Rua E, no bairro da Liberdade. De acordo com o delegado Rodrigo Torres, denúncias anônimas para o Linha Direta da Delegacia de Manacapuru davam informações de que essa mulher usava a sua residência para venda de produto entorpecente. De posse dessas informações e após o trabalho de investigação, a Polícia Civil conseguiu flagrar movimentação supostamente de venda de produto entorpecente na residência. Ao fazer a abordagem no local, os policiais civis encontraram escondido no pé de uma bananeira aproximadamente 9 trouxinhas de produto entorpecente e também 4 porções grandes de droga, supostamente cocaína. A mulher foi identificada como Luciana Viana dos Santos, de 35 anos. Ela e o material apreendido foram levados para a Delegacia Interativa do município de Manacapuru e lá devem permanecer à disposição do Poder Judiciário. E agora a gente relembra sobre um assalto a uma distribuidora de bebidas que aconteceu em novembro do ano passado. Isso porque, após as investigações, a polícia conseguiu prender o mentor intelectual do crime. Para encerrar o caso, falta apenas a captura do último envolvido, identificado como Alan. Você aí de casa se recorda de um assalto que aconteceu em uma distribuidora de água no bairro São José em dezembro do ano passado? Pois é. Se você aí não lembra, você pode ter a certeza que quem não esqueceu desse caso foi a polícia. Na ocasião, as autoridades conseguiram prender um dos autores, identificado como Isaac Bernardo, de 22 anos, após ser flagrado através das imagens das câmeras de segurança. É possível observar a forma que ele entra de forma violenta dentro do estabelecimento, retira toda a quantia em dinheiro do proprietário, leva também um aparelho celular e sai aí em rumo incerto. São fatos que, infelizmente, nos preocupam, mas que todas essas providências estão sendo adotadas. Já foi instaurado o inquérito. Agora, quase um ano depois, os policiais civis conseguiram chegar até o mentor desse crime. Ele foi identificado como Anderson Coelho Aguiar, de 27 anos, mais conhecido como Pitbull. Segundo a polícia, Anderson foi preso após ser flagrado por policiais militares comprando drogas em uma boca de fumo situada na Rua Inglaterra, no bairro Gilberto Mestrinho. Logo após, ele foi trazido até o 9º Distrito Integrado de Polícia, onde chegou até a dar um nome falso. Mas as equipes foram um pouco mais a fundo na vida do rapaz e descobriram o seu nome verdadeiro. Inclusive, constataram que ele já estava sob investigação e tinha até um mandado de prisão em andamento por conta de um outro assalto que ele teria cometido no ano de 2016. Policiais militares receberam a denúncia de que havia um cidadão que estava comercializando entorpecentes. Ao realizar a abordagem na Rua Inglaterra, no bairro Gilberto Mestrinho, conduziram até aqui o 9º Distrito Policial. Um dos nossos policiais civis aqui da equipe de investigação reconheceu o Anderson. E, na ocasião, inclusive, ele quis enganar o seu nome, dizer que o nome dele seria de outra pessoa, se tratando de uma falsa identidade. Entretanto, conseguimos realmente chegar à sua verdadeira qualificação, tratava-se do Anderson, ele já era investigado pela nossa equipe, em razão de um assalto que ocorreu no dia 23 de novembro do ano passado, e no qual conseguimos identificar os dois infratores. O Isaac Barbosa, que já foi preso no dia 7 de dezembro, inclusive apresentado à imprensa, e faltava o que conduzia a motocicleta, que é o Aslan de Farias Doroteu Paulino, vulgo Neguinho, vulgo Alanzinho.
Então esse infrator ainda continua foragido da justiça e faltava também a prisão de um terceiro infrator, né, nesse crime, que seria o idealizador, o autor intelectual, aquela pessoa que teve a ideia. Anderson, segundo a Polícia Civil e versão aí, né, dos seus comparsas de crime, de um deles pelo menos, você foi o mentor desse assalto dessa distribuidora. Segundo eles, você planejou e eles, enfim, foram quem executaram aí essa ação. Essa versão procede? Você confirma, confessa aí a ter idealizado esse assalto? Não, não foi eu não. Eles estão me querendo colocar eu no fogo, eu nem conheço esse rapaz aí, estão querendo me colocar na cadeia de graça. O Alanzinho é a peça-chave que falta elucidarmos esse crime, considerando que o Isaac já foi preso, o autor intelectual Anderson está sendo preso, né? E o que falta exatamente é o Alan. Pessoas que reconheçam ele e que saibam do seu paradeiro, que entrem em contato aqui diretamente aqui no Nono DIP. Pode entrar através da nossa equipe de investigação, através do telefone 99450 9140 ou também através do 93550055, pode falar diretamente comigo e informar sobre o seu paradeiro. É importante frisar que a pessoa não vai garantir o sigilo, não precisa se identificar. E agora, para você que acabou de ligar a sua televisão, está acompanhando a TV A Crítica, que tal você mandar as mensagens falando também a respeito do aniversário da capital amazonense, trazendo inúmeras homenagens. A gente vai aqui para o nosso telão para mostrar que já tem interação, já tem participação de vocês que estão em casa, mandando aí algumas mensagens falando a respeito desse aniversário da capital. Olha só, bom dia, Nádia, parabéns a essa cidade que é a nossa capital amazonense, Manaus. 350 anos de vida e história para contar. Não é do Rio de Janeiro, mas é uma cidade maravilhosa. Orgulho de ter nascido aqui e crescido aqui. Ó. O registro do mercado Adolfo Lisboa, como nós mostramos no início do nosso programa. Está falando aqui o Juan Simonzen. Acho que é isso, lá do centro da capital amazonense. Muito obrigada pela sua participação, Juan. A gente tem mais interatividade aqui, uma mensagem, olha, a nossa interação para você que está em casa, né, aproximando todos os nossos internautas, nossos telespectadores. Aqui o Pantoja e a Gleice Oliveira mandaram esse registro para a gente, ali do centro da cidade também, Avenida 7 de Setembro aqui, lá do Palácio Rio Negro. Muito obrigada. A gente tem mais interação, olha, bom dia, um ótimo feriado para você, Nádia. Manda um beijo para minha neta Clarice, de 4 meses. Quem mandou foi a Anice, lá do Tarumã. Clarice, um beijo para você que desde pequenininha já nos acompanha aí pela tela da TV A Crítica. A gente tem mais essa interação, olha. Bom dia, sou o Douglas, de Manacapuru, lá do bairro Terra Preta. Quero parabenizar a capital amazonense pelos 350 anos. Parabéns, Manaus. Olha esse registro, que lindo. Lembrando que você de casa também pode aparecer aqui no nosso telão ao vivo. Continuem participando, mandando mensagens, fazendo essa homenagem tão bonita para a nossa capital amazonense, através do nosso WhatsApp que está passando na sua tela. E a gente aproveita esse clima comemorativo para lembrar para você de casa que hoje é uma edição especial. A gente tem a segunda reportagem da nossa série Manaus 350. A gente vai mostrar para as pessoas que vêm de outros estados, não nasceram aqui, mas têm a capital amazonense como seu lar e construíram uma família e que são apaixonados por essa cidade maravilhosa. Catiane Moura e Irailton Santos prepararam uma matéria especial. A gente vai ver um trechinho a partir de agora. O afeto do seu Francisco com o Rio Negro, uma das principais referências da capital, começou há 40 anos. É das águas que ele lava o rosto que também tira o sustento como catraieiro. A fartura que tem aqui em Manaus, na beirada aqui, é demais. Fartura de tudo, graças a Deus. Atravessa tudo aqui lá para aquele portão que tem ali do outro lado, né? Daí o pessoal para lá.
A Manaus evoluída que a gente vê hoje ainda possui características únicas de seus descendentes. Povos que se fazem presentes pela aparência, costumes e cultura. É por isso que quem vive aqui tem muitas razões para amar essa cidade. Tá imperdível, né? E agora a gente faz uma pausa rápida aqui no Manhã no Ar e tem o nosso próximo bloco. Olha só quais são as notícias que nós vamos trazer. Você vai saber como deve ficar o preço do gás de cozinha aqui no estado após anúncio da Petrobras. Vamos falar também sobre a morte do engenheiro Flávio. Em depoimento, Elielton Magno, um dos presos por envolvimento na morte dele, suspeitou ter sido estuprado na casa de Alejandro Valeico. Ele também afirmou à polícia que o engenheiro Flávio Rodrigues e o filho da primeira-dama de Manaus podem ter se estranhado por ciúmes. Isso e muito mais ainda nesta edição. Não sai daí, são 7 horas em ponto. Nós voltamos já.